Sou eu. Eu mesmo. Sou eu. Eu mesmo. Tal qual resultei de tudo, espécie de acessório ou sobressalente próprio, arredores irregulares da minha emoção sincera. Oi, eu sou Giovanni Tosi, eu sou ator, produtor e pesquiso a história e a trajetória do Jô Soares no teatro como diretor há pelo menos uns 10 anos. Ingressei no mestrado na Unicamp em 2014 e desde então venho me dedicado a entender um pouco mais da linguagem desse nosso grande mestre. Tive o privilégio de trabalhar com o Jô desde 2012, quando eu compus parte da equipe do espetáculo Atreva-se. Desde então, eu consegui ter acesso a algumas informações do próprio Jô, que sempre me apoiou, generoso que é, acho que todo mundo que fala alguma coisa sobre o Jô Soares sempre frisa essa característica dele, né, que ele sempre foi muito generoso, e foi assim que eu consegui um material muito delicado, muito interessante para essa minha dissertação, que foi apresentada e defendida em 2017. Eu poderia aqui dividir com vocês uma série de montagens e curiosidades sobre essas montagens que o Jô dirigiu, mas eu vou me atentar a uma delas. Por que eu digo que uma série de montagens? A gente está falando de um diretor teatral que tem aí pelo menos 50 anos de estrada. O Jô dirigiu a primeira peça dele em 1965, que foi Soraya Posto 2, um texto do Pedro Bloch, muito incentivado na época pela Ruth Escobar. Eu acho que tem uma coisa interessante, fascinante, eu diria, da gente falar sobre o Jô, e aí que sempre me atraiu a essa história e me colocar como pesquisador sobre a trajetória dele como diretor de teatro, é que ele tem a carreira dele muito atrelada a grandes nomes, assim, eu diria fundadores do que a gente conhece hoje no Brasil como o que seria o moderno teatro brasileiro. Então, estou falando aqui, já citei Ruth Escobar, com quem ele teve muitos trabalhos, né, mas que foi a primeira pessoa que falou, que você tem que dirigir. Foi ela que disse, que incentivou ele. E aí tem outros grandes e importantes nomes, Cacilda Becker, com quem ele chegou a fazer com ela e Valmor, a peça Oscar, a primeira peça dele. E a gente tem Nelson Rodrigues, que também agora eu dedico o meu doutorado a estudar essa montagem que o Jô fez de Os Sete Gatinhos, nomeado pelo Jô de A Última Virgem. Eu não vou contar isso agora, senão a gente não vai sair desse vídeo hoje. Mas tudo isso para dizer que é uma figura fascinante porque ela faz a ponte da minha geração com a geração que fundou o teatro. Então eu costumo pensar que o Jô, ele atravessou todas essas décadas com grande produtividade, sendo um grande incentivador e agindo em relação às mais variadas épocas políticas, sociais do Brasil, e sempre produzindo muito. O Jô, o meu mestrado, ele percorre, eu faço um levantamento das peças, né? E isso começa em 65 e eu vou fazer até 2017, quando eu faço um estudo de caso, um diário de bordo, eu chamo assim, do Troy de Cressida, de William Shakespeare, que foi produzido, montado no SESI em São Paulo. A gente está falando aí de mais ou menos 22 peças de teatro que o Jô dirigiu. 22 peças com elenco, com texto. Fora essas 22 peças que o Jô fez, a gente tem também 7 solos. E esses 7 solos variados, naquele estilo, como o Jô tocava, como o Jô era um humorista, como o Jô era um grande ator, como o Jô, enfim, tem uma série aí de adjetivos, ele conseguia fazer esses one-man show de uma forma fascinante. E um desses, de 2007, é o último, né, que ele faz, quer dizer, se a gente não contar o livro ao vivo, que ele fez ao lado do Matina Suzuki, falando um pouco da autobiografia que ele desautorizado, que ele fez, o remix em pessoa, foi em 2007. E vamos falar um pouco dessa peça agora. Remix em pessoa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse projeto nasce da cabeça do Jô Soares. Por quê? Porque ele entra em contato com a obra do músico Billy Forghieri, tecladista da banda Blitz, e o Billy tinha feito alguns experimentos musicais em cima da obra da poesia de Drummond.
O Jô conhece esse trabalho, fica fascinado e tem a ideia de fazer esse trabalho, o remix em pessoa, em cima das poesias do Fernando Pessoa. Acho curioso a escolha do Jô, porque é o seguinte, tendo investigado um pouco o trabalho dele como diretor teatral, o Jô tem um fascínio especial pelos atores, pela história dos atores. Coisas pessoais, o que esse ator gosta, o que esse ator faz, qual é as histórias. Né? O Jô era um apaixonado por histórias, né? Por aquilo que os atores trazem, pelas angústias, pela história de vida. E eu penso que a escolha dele por Fernando Pessoa foi meio por esse lugar também. Porque eu acho que o Fernando Pessoa traduz muito, né, as angústias do humano. Acho que tem uma questão de humanidade aí que o Jô sempre se interessou muito. O Jô é muito conhecido por ser uma pessoa muito gentil, né, porque ele se comove com o humano das pessoas, né, sempre isso tocou muito. Então, penso que conhecendo o Jô como conheci, a questão do Fernando Pessoa pegou muito. A escolha dele por Fernando Pessoa foi muito por esse lugar, por esse viés, porque acho que o Fernando Pessoa traduz essa humanidade melhor do que ninguém. Tem uma entrevista que o Jô deu na época para o estado de São Paulo, tá? Ele disse o seguinte: Pessoa não fala do que está fora das pessoas, mas do ser humano. E as angústias são as mesmas. Mas dei mais destaque aos poemas de Álvaro de Campos, porque são os que mais têm humor, em que Pessoa é mais cínico e eu me identifico mais com eles. É o meu xodó. Tá? Isso disse Jô Soares. Essa questão do humor é uma questão super importante na obra do Jô Soares toda, como diretor teatral. O Jô, ele dirigiu vários gêneros teatrais, né? Mas não importa. Ele poderia dirigir assim, uma tragédia shakespeariana. Ela vai ter humor. Ele sempre procurava olhar as coisas com muito humor. E ele faz isso no trabalho dele como diretor teatral. Especificamente nessa peça, é uma coisa muito curiosa, porque a gente está falando em Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, que talvez seja um dos heteronômios mais densos, né, do Pessoa. Mas mesmo assim, ele tinha isso. Enfim, a gente vai ver, vou colocar alguns trechinhos aí pra gente dar uma olhada, mas é cara do Jô Soares colocar um humor nisso tudo. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler amassada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa essa, de tão naturalmente matinal, como tem tempo,